Mao Tse-tung governou a China de 1949 a 1976 e foi um dos homens mais poderosos do mundo. Para nós compreendermos a Revolução Chinesa e compreendermos a China hoje, é interessante nós falarmos sobre a vida de Mao Tse-tung e sobre a infância dele é o vídeo de hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa, se você gosta, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize sempre o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos, deixe aqui o seu like, tudo isso pessoal é muitíssimo importante. Se você gosta da história da China, se você se interessa, tem vários vídeos a respeito da China aqui no canal, outros vídeos também virão que eu estou preparando. Então se inscreva por aqui se você não for inscrito. Dê uma olhada na playlist Oriente, tem vários vídeos lá. E também nós temos um vídeo sobre a infância do Stalin. Se você também se interessa pela história dele, pela história da União Soviética, tem vários vídeos aqui no canal, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Quem foi Mao Tse-tung? Como foi a infância dele? Será que a infância dele influenciou posteriormente no governo da China? Vocês vão ver que sim, tá? Então vamos lá, Mao Tse-tung ele nasceu numa família de camponeses num vale chamado Shaoshan, na província de Yunnan, no coração da China, em 26 de dezembro de 1893. Seus ancestrais estavam na região por 500 anos. A região é um lugar muito bonito. Há templos budistas que datam da dinastia Tang, de quando o budismo chegou na região, né? Ali por volta de 618 depois da Era Comum. É uma região com muitos morros, não havia estradas na época, os rios não eram navegáveis, então essa população ela ficava bastante isolada do restante do país. Para vocês terem uma ideia, Mao Tse-tung e a família dele só ficaram sabendo da morte do imperador em 1908, 2 anos depois. A população dessa região plantava arroz, chá e feijão. O pai de Mao nasceu em 1870 e ele se chamava Yishang. Havia o costume de casamentos arranjados e o pai do Mao se casou com 15 anos, a esposa com 18, a mãe do Mao. Era muito comum as mulheres chinesas, camponesas, não receberem nome, o primeiro nome. Então, a mãe dele era chamada de a sétima irmã Wen. Wen era o sobrenome, né? Então, para vocês verem a situação das mulheres, né? De acordo com outro costume da época, as mulheres chinesas enfaixavam os pés para que eles não crescessem, porque o padrão de beleza era mulheres com os pés muito pequenos, né? E isso causava uma série de problemas, era um sofrimento horrível, né? E tanto o casamento arranjado quanto casamentos infantis e esse costume de enfaixar os pés, Mao Tse-tung aboliu depois, quando ele fez a revolução, né? E Yishang, que era o pai do Mao, partiu do povoado para se tornar soldado. Ele ficou um tempo no exército para juntar dinheiro e pagar as dívidas que a família tinha. Os camponeses chineses, ao contrário dos europeus, eles não eram servos, eles não ficavam presos à terra, né? Então, os camponeses chineses podiam circular dentro do país, certo? E podiam se tornar militares, se eles assim quisessem. E era muito comum camponeses servirem o exército lá por um tempo e juntar dinheiro para ajudar a família, né? Yishang era um homem muito trabalhador e muito rígido na criação dos filhos. Consta que Mao Tse-tung odiava o pai e amava a mãe. Também a mãe dele teve 2 filhos antes do Mao e esses 2 filhos morreram. Então a gente já vê, né, 2 padrões. A gente conversou no vídeo sobre a infância do Stalin, né? E nisso era muito parecido também com a do Hitler. Stalin amava a mãe, odiava o pai,
foi o terceiro filho e o primeiro a sobreviver. Stalin foi filho único. Mao Tse-tung não foi filho único, ele teve mais 2 irmãos e também foi o primeiro a sobreviver, né? E tanto Hitler, Stalin quanto o Mao odiavam profundamente o pai e amavam muito a mãe, né? Então a gente vê aí 2 padrões nos 3, né? Enfim, pessoal, durante a Revolução Cultural, um opositor lá do Mao estava sendo torturado e o Mao foi nesse lugar. E ele viu, né, a tortura e comentou o seguinte: eu queria muito que o meu pai tivesse passado por essa tortura. Eu queria muito ver o meu pai sendo torturado. Ele chegou a falar isso. E aí, em um momento, ele estava conversando lá com os amigos, tal. Em outro momento, né, ele estava conversando com os amigos e aí ele falou o seguinte, abre aspas: meu pai me repreendeu diante deles, era diante dos convidados que estavam na casa. Isso me enfureceu, disse-lhe uns palavrões e saí da casa. Meu pai me perseguiu, me maldizendo e ordenando que eu voltasse. Cheguei na beira de um lago e ameacei saltar se ele se aproximasse mais. Meu pai recuou. Mal ria e dizia: velhos como ele não queriam perder os filhos. Essa era a fraqueza deles. Eu ataquei o ponto fraco dele e venci. Fecha aspas. Mao era um menino inteligentíssimo, muito estudioso, adorava a leitura, ele queria ser um intelectual, né? E aí, pessoal, ele estudou muito o budismo e o confucionismo. A mãe do Mao era praticante, né, do budismo, bastante praticante, né, e tal. E também eles estudavam bastante o confucionismo, né? E esse ressentimento que o Mao tinha do pai, né, essas críticas que ele fazia do pai, é uma quebra com o confucionismo. Porque para Confúcio, os filhos precisam reverenciar os pais e os ancestrais. Tanto é que tem cultos, né, aos ancestrais e tudo mais. Então, aqui a gente já vê, né, que ele adulto, já revolucionário, ele tem uma quebra aí com o confucionismo. A mãe de Mao o nomeou Tse-tung. Tse significa brilhar sobre, né? E Tung significa leste. Então ela queria que ele brilhasse muito ali na China. Esses nomes, pessoal, refletiam muito a aspiração dos camponeses chineses, que queriam que os filhos tivessem bastante sucesso. Sucesso, pessoal, naquela época, naquele contexto da China, poderia ser o filho se tornar um burocrata do governo. Isso já seria um grande sucesso, tá? Normalmente a criança chinesa recebia um segundo nome de batismo, que no caso do Mao era Shizan Yazi, que significa menino de pedra. Para esse segundo batismo, sua mãe o levou até uma rocha ali, que tem 2,5 metros de altura, e tinha fama de ser encantada, porque embaixo passava um rio. E aí, depois que Mao passou por esse ritual, ele foi adotado por essa pedra. E ele gostava muito desse nome e o utilizou na fase adulta também. Da mesma forma que seus pais se casaram de forma arranjada, Mao também passou por isso. Ele tinha 14 anos e a noiva 18. A esposa dele também não tinha nome, o sobrenome da família era Luo e ela era chamada de Mulher Luo. Essa moça faleceu 2 anos depois e Mao Tse-tung ficou viúvo com 16 anos. Esse casamento precoce, o casamento dos pais, tal, fez com que, como eu disse, Mao Tse-tung abolisse e perseguisse casamentos arranjados. Ele chegou a dizer que os pais na China, ao contrário dos pais ocidentais, os filhos com esse tipo de coisa, fazendo com que eles se casassem tão cedo e de forma arranjada, né? E aí, pessoal, o pai do Mao queria que ele trabalhasse num armazém de arroz ali da região, mas Mao Tse-tung nunca gostou de trabalho braçal. Inclusive, acredita-se que ele não se dava com o pai por conta disso, porque o pai queria que ele ajudasse ali, né,
nos trabalhos na terra e tal, como os irmãos dele faziam, mas Mao Tse-tung nunca gostou de trabalho pesado, de trabalho braçal, né? Como eu disse, o sonho dele era ser um intelectual. E aí ele se recusou a trabalhar nesse armazém de arroz. E nessa época, na China, estavam sendo abertas várias escolas nos moldes ocidentais, que ensinava ciência, história, geografia e línguas estrangeiras, principalmente inglês e francês. E Mao Tse-tung sonhava em estudar nessas escolas. E foi aí que ele foi embora do povoado para outras cidades, Pequim, Xangai, ele passou por várias, né? E o sonho dele era, como eu disse, era se tornar um professor. E ele foi em busca de outra vida. E aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre como Mao Tse-tung se tornou de intelectual a revolucionário, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você não se esqueça do seu like, que você compartilhe e utilize o campo dos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.